Seja muito bem-vindo ao Palavra Diária e eu gostaria de falar com você hoje sobre prioridades. Você já deve ter escutado ou até mesmo falado aquela famosa frase: eu não tenho tempo. Na verdade, quando nós falamos algo nesse sentido, o que nós estamos dizendo é que o assunto pelo qual nós estamos conversando não é tão prioridade na minha vida. Por essa razão, eu digo que não tenho tempo. Veja só, existe uma pesquisa que foi feita em 2022 que aponta que a média de uso diário do celular por pessoa no Brasil foi de quase 5 horas. 5 horas por dia no celular. Ah, mas o dia tem 24 horas, isso não é muita coisa. Bom, se você fizer os cálculos, você vai perceber que nesse ritmo, em um ano, serão 76 dias inteiros no celular. Então percebam que não é uma questão de falta de tempo, mas uma questão de prioridade. E a Bíblia nos fala sobre prioridade em alguns textos, inclusive no texto que eu vou ler aqui, que é Ageu, capítulo 1, versículo 4 e o versículo de número 5, que dizem assim: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. A Escritura nos conta que o povo de Deus foi levado cativo em razão de seus pecados, principalmente o pecado da idolatria, e passou um longo período afastado da terra que Deus havia dado ao povo de Israel. Depois disso, veio a libertação, e aquele povo pôde retornar para o seu lar. Tendo retornado, em vez de se preocuparem em restaurar a adoração e cuidar do serviço de culto ao Senhor, preocuparam-se tão somente com a própria vida e com as próprias moradias. É isso que esse texto está falando e ele está condenando a palavra do Senhor contra aquele povo que, depois de tanto tempo já liberto, ainda não havia reconstruído o templo para adoração ao Senhor. Diante dessa situação do povo retornar para a terra, mas não reconstruir o templo, o Senhor levanta o profeta Ageu e também o profeta Zacarias para admoestar o povo a voltar à adoração e principalmente a reconstruir o templo. A grande fala do Senhor não tem a ver tão somente com o templo, com um local cultico ou como uma igreja que hoje nós conhecemos, mas na verdade o templo no Antigo Testamento representava a presença de Deus no meio do povo. Quando o povo não quer construir o templo, não tem isso por prioridade, estão dizendo em última instância: Deus, a presença de Deus não é prioridade na minha vida. Percebam que o texto diz que eles habitavam em casas apaineladas. Esses painéis que eram colocados, na verdade, eram itens de acabamento. Eram usados somente no final das construções, e isso fica bem claro na construção que o próprio rei Salomão faz do templo, ao colocar painéis como uma das últimas etapas da construção do templo. Em outras palavras, o povo tinha painel em casa, enquanto o templo estava em ruínas. O item que era para o acabamento do templo serviu de acabamento para a casa do povo de Israel. Essa é a dura fala do Senhor. O povo não priorizava a Deus e ele chama o povo a reconsiderar. Considerai o vosso passado. Assim disse o Senhor nos versículos que nós lemos. E nós somos chamados também, eu e você, crentes do século que nós vivemos, do ano de 2024, somos chamados a repensar as nossas prioridades. Deus tem sido prioridade na sua vida? Você tem considerado Deus acima de todas as coisas no seu coração? Ou existem outras situações que têm tomado toda a sua atenção, toda a sua devoção e ocupado no seu coração um lugar que deveria pertencer tão somente ao Senhor? Pense a respeito disso. Quais são as suas prioridades?